Olá amigos, eu sou o Menino e é com muita alegria que nós estamos começando mais um Café com Espiritismo. Hoje para falarmos da conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em que, diante das ideias trabalhadas pelo codificador, nós encontraremos um momento que ele irá se debruçar para falar de 3 períodos do desenvolvimento das ideias espíritas. E é mais particularmente sobre essa análise dele que nós iremos nos deter no episódio de hoje. Ele considera que o primeiro período do desenvolvimento das ideias seria o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produz. Muita gente, por causa das manifestações mediúnicas, foram em busca de entender do que se tratava. A partir de então, percebendo que não se tratava de farsa, de charlatanismo, nem de nada, começaram a pesquisar, a compreender os mecanismos que giravam o entorno. Portanto, nessa busca, nesse esforço, nesse empenho, começam a surgir o raciocínio, a filosofia espírita. Da ciência que trata dos fenômenos, nós temos então a filosofia, o corpo de ideias que começam a serem construídas com base nessas realidades espirituais. Nesse momento, mais especificadamente, a gente vai compreendendo sob uma nova ótica aquilo que até então a gente compreendia mais estritamente. Os espíritos, em se comunicando por diversos meios, vieram falar da grandeza que é a vida, não restrita à carne, mas antes como um presente, uma dádiva de Deus. Somos espíritos que ultrapassam o espaço e o tempo em busca da chamada perfeição. Diante desses novos conhecimentos, a filosofia espírita, ela nos proporciona uma reconstrução das nossas perspectivas enquanto encarnado e desencarnado, ajudando-nos a nos dar conta das responsabilidades que temos na construção dos nossos destinos. Nós, nesse momento, temos como que o véu rasgado. Não é tão somente por estarmos presentes numa sessão em que a materialização, ou por nos darmos conta do fenômeno da psicofonia ou psicografia, que poderemos verdadeiramente falar da força do espiritismo, mas é quando a gente vai entendendo melhor aquilo que originou tudo isso, e o objetivo que tem é que aí realmente nós vamos de velhos atavismos caminhando para novos paradigmas que falam dessa fé no futuro, que fala do homem de bem, que fala da necessidade de transformação pessoal. Compreendendo melhor essas realidades espirituais e os mecanismos que estão por detrás de tudo, nós vamos nos debruçando sobre alguns questionamentos, porque a gente começa a pensar, poxa, eu sou um espírito imortal, mas eu estou vivendo como se o meu corpo representasse a minha realidade, como se tão somente eu fosse ficar aqui para a vida toda, ou se a partir desse momento eu caminhasse para o nada. A gente começa a avaliar os nossos hábitos, os nossos modos, a gente começa a se dar conta do que nós cultivamos e deixamos de cultivar na nossa trajetória, como a gente se coloca para observar determinados temas, a opinião que a gente lança sobre determinadas coisas. E é nesse instante que surge o terceiro período, que é o da aplicação e das consequências. Ou seja, eu comecei a entender melhor a vida. Agora eu vou começar no meu dia a dia, na minha vivência, a manifestar tudo isso que de certa forma a vida foi me permitindo compreender. Paulatinamente, gradativamente, todas essas ideias assimiladas, interiorizadas, elas começarão a refletir na minha forma de me portar diante dos outros e diante de mim mesmo. Não mais como
alguém, um pedaço de carne desgovernado, mas como um coração que pulsa e que está aprendendo um pouquinho mais sobre cada coisa. Quando a gente vai nesse processo aprofundando, né, nesse conhecimento espírita, não há um outro resultado e um outro objetivo mais nobre do que a transformação de nós mesmos. Nós vamos realmente reconhecendo nossas necessidades de melhoria e percebendo o campo de ação, a bondade de Deus com que nos cerca, de oportunidade, de circunstâncias, de pessoas, para que a gente possa cada vez mais ser melhor. A aplicação e as consequências tendem a ser individuais, cada um no seu tempo, à medida que vai compreendendo essas ideias, vão se candidatando a essa melhoria, não por um constrangimento externo, não por imposição de ninguém, mas por percebermos realmente, por termos esses véus levantados e reconhecermos a importância que nós temos diante do universo, das atitudes, o valor que elas possuem para nós e para os outros, e ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente está indo e de onde nós viemos. É através desses pontos da filosofia que a gente encaminha para o mais essencial, que é a religião, que aborda os valores espirituais com que cultivamos a nossa jornada. Essa moral que não é imposta, mas é fruto de uma reflexão profunda que fazemos em torno das leis divinas. E reconhecemos o nosso lugar na criação, o nosso lugar diante de todos, e não haverá uma outra conduta senão aquela de ser melhor cada vez mais um pouquinho. Portanto, estudemos sim, bastante, procurando nos atermos à ciência e à filosofia, mas não nos esqueçamos de meditar mais detidamente, para que assim, sentindo o convite divino, a gente possa marchar para uma vivência cada vez mais pura e verdadeira do Evangelho do Mestre, porque inevitavelmente das consequências que o Espiritismo provoca é nós voltarmos o nosso olhar para aquilo que o Cristo nos ensinou, que fala-nos sobretudo dessa necessidade pessoal de sermos melhor a cada dia, através do amor com que já podemos oferecer àqueles que estão à nossa volta. Obrigado a todos, muita paz e até o próximo episódio.